possamos, nesta noite, receber ensinamentos que possam nos comover, que possam fazer com que nós tenhamos mais disposição para a nossa vida diária, que possamos ser abençoados nesta noite. Pedimos pelo expositor, o Edson, que seja amparado pela espiritualidade e que sua palestra possa nos ajudar na nossa edificação espiritual. Com as bênçãos de Jesus, nós damos por iniciados os nossos trabalhos. Que assim seja. Assim seja. Boa noite. Vamos dar início ao nosso estudo dessa noite na Casa Espírita. Primeiramente agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos, podendo novamente estudar um pouquinho mais as lições que a espiritualidade maior nos deixou. Agradecemos a casa que nos acolhe nesse momento, para que possamos estar todos juntos aqui, podendo estudar um pouquinho mais. O tema que eu escolhi para a nossa reflexão da noite está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Dentro desse capítulo, dos trabalhadores da última hora, tem um pequeno texto do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, que coordenou toda a codificação, junto da equipe de Allan Kardec, que é Jesus. E ele nos deixou essa mensagem, os obreiros do Senhor. Nós vamos ler essa mensagem e discutir um pouquinho, comentar um pouquinho a respeito dessa mensagem que o Espírito de Verdade nos deixou. Ele começa nos falando assim: aproxima-se o tempo e que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então, quando da codificação da doutrina espírita no século XIX, agora nós estamos no século XXI, então, a transformação da humanidade já havia começado. E hoje nós estamos percebendo que realmente o mundo, o planeta, a sociedade, as pessoas, as instituições, tudo se transforma de uma maneira muito rápida. É às vezes difícil até nós acompanharmos a evolução dos tempos. Mas estamos no meio e precisamos acompanhar. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo que tiverem esperado. Então, nós, que nesse capítulo já nos diz, os trabalhadores da última hora, somos nós, espíritas, trabalhadores de Jesus, trabalhadores do Evangelho de Cristo, que chegamos agora. A doutrina espírita é recente, 160 anos, um pouquinho mais. Então, se nós trabalharmos com desinteresse, tendo como aquela mola propulsora, aquilo que nos move, aquilo que nos impele a trabalhar a caridade, é isso que Deus, que Jesus, espera de nós. Todos aqueles que dizem, trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes
e as vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então todos nós, que somos trabalhadores do Evangelho, que procuramos nos melhorar, procuramos contribuir para que a sociedade seja melhor, para que a nossa família seja melhor, os nossos amigos, para que nós construamos junto um lugar melhor dentro da proposta do Cristo, silenciando os nossos ciúmes e as nossas discórdias, estaremos cumprindo o que Jesus quer de nós. E agindo dessa maneira, nós não vamos colocar em risco a obra que nos foi confiada. Porque se nós estamos aqui na doutrina espírita, se nós temos todo esse conhecimento, nós estudamos, nós procuramos aplicar, nós temos uma parcela de responsabilidade. Uma grande responsabilidade nessa obra do Cristo. Então, se nós agirmos dessa maneira que o Espírito de verdade nos fala, nós não vamos colocar em risco a obra de Jesus. Nós vamos, sim, estar contribuindo para que a divulgação do Evangelho, para que a divulgação dos ensinamentos de Jesus seja cada vez maior. E como nós podemos contribuir para que a obra do Evangelho se torne maior e melhor? Qual a maneira mais fácil? Maneira mais simples? Pelo exemplo. Assim como Jesus. Jesus veio aqui na terra, deixou o seu Evangelho, mas ele vivenciou esse Evangelho. Ele pôs em prática. Então, a maneira mais fácil de nós contribuirmos para a obra do Cristo é vivenciar o Evangelho, silenciando aquilo que ainda está de ruim em nós e que possa prejudicar a obra do Cristo, ou seja, possa prejudicar aos nossos irmãos que estão ao nosso lado. Mas ai daqueles que, por efeito de suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita. Porque eles dirão, graça, graça, e o Senhor, porém, lhes dirá, como implorais graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que vos negaste a estender-lhes as mãos, e enganaste o fraco, em vez de o amparaste? Como suplicai graças, vós que buscaste a recompensa nos gozos da terra e na satisfação de vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa. Então, todo aquele que se afasta do Evangelho, dos ditames de Cristo, e procura no mundo, nas situações do mundo, ou que coloca em risco a obra do Cristo, utilizando do Evangelho, utilizando das mensagens para proveito próprio, como ele diz aqui, colocando em risco a obra de Cristo, desviando a muitos, esses já receberam a sua recompensa aqui na terra. Então, mesmo que ao chegar no plano espiritual, não vão ter os frutos desse trabalho. Deus procede, nesse momento, o censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois, aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração do Espiritismo, pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então nós, que somos os últimos, os trabalhadores da última hora, se nós não recuarmos diante das tarefas difíceis que nós temos pela frente, nós teremos tarefas maiores.
E nós, cumprindo essas tarefas, seremos os primeiros no reino dos céus, porque fomos os últimos a chegar, mas cumprimos a nossa parte. Então, desse trecho aqui, nós podemos também lembrar de duas parábolas que Jesus nos deixou. A parábola do festim de bodas, que nós temos que estar preparados, não é isso? Vocês se lembram da parábola do festim de bodas? Só os convidados que tenham a veste nupcial é que poderão ficar. Ou seja, aqueles que tiverem o perispírito pronto, que é a veste do Espírito, que já estiver limpo das imperfeições e dos vícios, poderão usufruir do reino dos céus. E lembramos também da parábola dos talentos, em que Jesus nos deixou aquela lição, em que o Deus nos dá os talentos, em que nós devemos multiplicá-los. Que aquele servo que pegou o talento e guardou, escondeu na terra, enterrou na terra, o que aconteceu com ele? O Senhor falou, tire o talento dele e dê para o outro que recebeu mais e trabalhou e progrediu. Porque quem muito será dado, mas será. E aquele que pouco tiver, também o pouco será retirado. Ou seja, aquele que Jesus deu as oportunidades e a pessoa, o Espírito, não conseguiu trabalhar, não conseguiu, como disse o Espírito de verdade, recuou, diante das dificuldades e das tarefas que tinha, não terá, pegou o talento, aquela oportunidade que Deus deu e enterrou, guardou. Não frutificou, não progrediu. É uma lição da Joana de Ângeles, que ela faz um comentário a respeito desse capítulo, quando ela fala dos últimos e os primeiros, e está no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Quando ela fala, no contexto histórico e sociológico da humanidade, nós percebemos que o ser humano prefere estar sempre nos primeiros lugares. Dentro da sociedade, o ser humano sempre procura ser o primeiro em tudo. Em posses, em aparência, em poder, vaidade, em estar no meio social. Quer ser sempre estar sempre à frente, estar sempre buscando os primeiros lugares, sempre procurando estar em destaque, estar sempre à frente. Dominado pelas paixões. Essas paixões mundanas que transformam a existência humana num calvário de ambições sempre crescentes. E isso impede que o ser humano tenha uma vida feliz. Uma vida feliz é uma vida ao contrário dessa busca que muitos espíritos se empregam, uma busca, uma vida toda de estar sempre à frente, estar sempre em busca da satisfação das suas paixões materiais. Joana de Ângeles nos diz que nós somos educados para ter um triunfo na sociedade, para sermos vitoriosos no meio em que nós vivemos, muitas vezes não levando em consideração as consequências dos nossos atos em busca desses primeiros lugares dentro da sociedade. Então, a educação nossa que nós recebemos é para isso, para a competição, para buscar sempre os lugares privilegiados. E quando nós atingimos um determinado patamar, aquilo já não satisfaz mais. Já se encontra um vazio existencial. A pessoa, aquele espírito busca algo a mais, porque aquela conquista já não é suficiente. Conquista da riqueza, do poder, da fama, aquilo já não é suficiente ao atingir determinado patamar. Busca outro. E procurando sempre ter mais. E isso, a pessoa acaba se deixando dominar por essa situação, por essas circunstâncias, e isso impede
a real felicidade. E isso atrai para esse espírito que está vivendo encarnado os infortúnios maiores, as enfermidades e a morte, que nem sempre as pessoas se preocupam com isso. Fica nessa roda viva de busca cada vez mais de satisfação dos seus desejos e se esquece que tudo isso é transitório, tudo isso é passageiro. Então, as realizações exteriores de acumular riqueza, acumular fama, os louros, aplausos, isso acaba se tornando para o ser humano muito cansativo e desgastante. Isso é uma conduta ilusória que vai trazer grandes transtornos psicológicos e grandes danos espirituais, muitas vezes de difícil reparação. Mas o mundo em que vivemos é um educandário e uma oficina. E o Evangelho de Jesus é o ensinamento principal, é a base de todo o ensinamento desse educandário da vida, do mundo. Quando nós aprendemos com o Evangelho de Jesus que nós temos que mudar o nosso entendimento do mundo, da vida, das circunstâncias, aí nós estamos no caminho certo. Aí nós estamos buscando algo a mais. Como se conhece um verdadeiro espírita? Isso nós sabemos, né? Pelos esforços que faz em ser melhor, em domar as más inclinações, em se aperfeiçoar. Então, nós não somos perfeitos. Não é porque somos espíritas que somos perfeitos, que não erramos, que não cometemos erros, que não cometemos equívocos, que não, muitas vezes não causamos danos a nós e a terceiros. Não é isso. Mas o espírita se esforça para ser melhor. Busca corrigir os seus erros, suas atitudes, dentro dos ensinamentos de Jesus. Por isso que a Joana de Ângeles nos diz que o mundo é um educandário, que nos educa. Jesus, com todo o seu ensinamento, ele nunca condenou nós termos uma vida boa, termos posse, termos trabalhar. Desde que nós trabalhemos e ganhemos honestamente o pão de cada dia, nada nos é proibido. O que é ruim é colocar as paixões materiais, viver em função dessas paixões materiais, colocar a paixão material como ponto principal da nossa vida, sendo que o ponto principal da nossa vida é a vida espiritual, não a vida material. Nunca podemos esquecer que essa vida é transitória, e o que é realmente permanente é o espírito, são as conquistas morais e espirituais. Os tempos se modificam. Essa mensagem do Espírito de Verdade foi ditada a Kardec quando da codificação. Hoje, nós já estamos no século 21 da era cristã, ou seja, Jesus deixou o Evangelho e isso já se transcorreu 20 séculos. Nós estamos no século 21. Então, já houve uma grande transformação no mundo. Mas as lutas que o ser humano enfrenta ainda continuam as mesmas. Embora hoje com aspectos diferentes. Hoje nós temos os meios mais rápidos de transmissão de notícias, a parte de informática, os veículos de comunicação. Hoje está mais fácil os vícios. Aqueles indivíduos que se adentram à porta dos vícios, todos os gêneros de vício, hoje está mais fácil, A porta larga da perdição que Jesus nos disse, nos tempos atuais está mais larga, há muitos caminhos que nos levam. Tudo isso facilita nos desviar do caminho correto.
Então, o mundo está difícil para aquele discípulo que é sincero. Nós que somos espíritas, cristãos, muitas vezes não parece que nós estamos um tanto deslocados na sociedade? Que não é bem isso que as pessoas esperam da gente, parece que nós não estamos no lugar certo, na hora certa, parece que não é não dá às vezes essa impressão que nós estamos remando contra a maré, no contrafluxo? É isso que dá a impressão. Mas a doutrina de Jesus, ela vem para nos tirar, para nos libertar dessas mazelas. Se nós formos firmes no nosso propósito, como o Espírito de verdade nos diz, nós não esmorecermos nas nossas tarefas, venceremos. Mas nós sabemos que o tempo é escasso. E hoje nós percebemos que o tempo está passando muito rápido. Nós já estamos praticamente no meio do ano. Estamos em maio. Logo é junho. Metade do ano já foi. Então, sabemos que as circunstâncias não são favoráveis atualmente para aquele discípulo sincero, para o cristão sincero. Parece que está muito difícil nós trabalharmos, nos esforçarmos nessa autotransformação, sermos pessoas melhores, para que a gente possa superar essas marcas do passado, essa herança que nós trazemos. Parece que isso é uma amarra, isso não traz uma facilidade para nós. Estamos sentindo isso? Estamos, né? Então a Joana de Ângeles está certa quando ela coloca. Realmente os tempos estão difíceis. Os condicionamentos do mundo, a situação do mundo, da sociedade em que nós vivemos, realmente faz com que a gente sinta dessa maneira, sinta essas dificuldades. Dificulta para que a gente tenha uma consciência de nós mesmos. Essa consciência de si que o Espírito precisa, que o Espiritismo vem trazer através dos estudos, é aprender a tomar consciência de si, tomar consciência dos seus atributos, das suas deficiências, dos seus vícios, para poder trabalhar. E isso está difícil em relação à situação em que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos compreender o convite de Jesus. Jesus nos convida a nunca desanimar, a reforçar sempre as nossas convicções, a dar testemunho. E é isso que nós fazemos quando a gente vem ao centro espírita, ou num outro local qualquer, em que nós estudamos as lições de Jesus, estudamos as lições que a espiritualidade nos traz, procuramos estudar a nós mesmos, conhecer onde estão as nossas dificuldades, se esforçar para aplicar na nossa vida esses ensinamentos. É esse o convite do Cristo. Mas muitos trabalhadores acabam se perdendo. A Joana de Ângeles nos fala que muitos de nós espíritas, espíritos encarnados agora, nós já estivemos nesse trabalho tempos passados. E nós não conseguimos levar adiante essa boa tarefa, em razão das dificuldades do mundo. Ficamos presos nos vícios, nas paixões, nas coisas materiais e abandonamos o trabalho. E pedimos novas oportunidades para trabalhar. E estamos aqui, nesse momento, repetindo as experiências que nós precisamos para evoluir. Vamos repetindo essas experiências. E aqueles espíritos que são conscientes de sua responsabilidade, raramente se equivoca. Realmente leva o trabalho à frente. Não vai precisar recomeçar. Nesse mundo que se inicia uma nova era, para o mundo de regeneração, nós, trabalhadores da última hora, da doutrina espírita, nós temos a responsabilidade de preparar o ambiente da sociedade e do mundo
para esse novo mundo. Nós temos esse compromisso, nós temos esse dever de superar o nosso ego individual, de aplicar as nossas energias, a nossa vivência na divulgação da mensagem, preparar a sociedade terrestre para a reencarnação de milhões de missionários do bem e da caridade, que logo brilharão no mundo em sombras, como estrelas polares, apontando os novos rumos para a humanidade. É isso que a Joana de Ângeles nos diz nesse capítulo. Então é nosso dever, como espíritas, seguir a missão de Jesus e preparar, vivenciar, dar testemunho, para que esteja o campo preparado, para que milhões de missionários do bem e da caridade venham trazer luz ao mundo. Então não somos nós que faremos a transformação do mundo. Nós vamos arar a terra. Estamos arando, preparando a terra para que esses espíritos de luz venham. E já temos outras mensagens de outros espíritas, de outros espíritos, em outros livros, que vêm justamente nesse sentido que a Joana de Ângeles está nos trazendo aqui. Temos né, essa oportunidade e temos essa tarefa em nossas mãos. Porque as luzes da verdade irão triunfar sobre as trevas teimosas da ignorância, os preconceitos doentios da vaidade e os prejuízos morais estabelecidos pelos gananciosos. O amor triunfará. É inevitável, portanto, que os últimos sejam os primeiros e os primeiros sejam os últimos, conforme expressou Jesus na parábola. Então nós, trabalhadores da última hora, estamos preparando a Terra, o planeta, para a transformação em mundo de regeneração. E nós estamos vendo, né, nesse mundo em transformação realmente muito difícil, muito complicado, mas nós temos que dar testemunho, temos que ser firmes no nosso propósito. Emmanuel, no livro A Religião dos Espíritos, nos dá uma pequena lição com o título Versão Prática. Busquemos a versão prática da lição de Jesus para os nossos dias. Ele traz, porque às vezes é difícil para nós, quando estudamos a doutrina espírita, estudamos o livro dos Espíritos, o Evangelho de Jesus, é difícil a gente conciliar os estudos com a nossa prática, com a nossa vivência. Então, ainda temos essa dificuldade. E Emmanuel traz algumas mensagens para nós, justamente nesse sentido. Ele nos diz que todos os recursos da vida pertencem a Deus, e é um convite à lavoura do bem. Que os apelos do céu estão em toda parte, na forma de concessões de amor que Deus nos traz. E ele traz alguns exemplos. Há quem receba o dote da cultura, bandeando-se para as fileiras da vaidade. Aquele espírito que pede para nascer, cumprir a sua missão, espírito muito culto, que tem uma grande cultura, que conhece muito, tem muito conhecimento, tá? Mas que se deixa levar pela vaidade. O orgulho, né? Fala mais alto, fica presunçoso, começa a se achar melhor que os outros, se perde por esse caminho. Há quem recolhe a mordomia do ouro, descendo para os antros da usura. A riqueza, o dinheiro, é uma bênção que Deus concede para que aquela pessoa que tem trabalhe para o progresso da sociedade, fazendo com que outros espíritos tenham também condições, movimentando a economia, gerando empregos, criando situações para que a sociedade seja melhor. Para isso é o emprego da riqueza.
Quando o emprego da riqueza fica só na mão de uma pessoa, fica concentrando, juntando tudo, tá? Deus muda de lugar. Nós vemos isso, né? Só a gente olhar na sociedade, a gente vê. A concentração de riqueza na mão de determinada pessoa, determinada família, daí uns tempos, muda. É um ditado em inglês que diz que o dinheiro é igual esterco, não serve para nada se estiver amontoado. Mas tem que espalhar na plantação, senão não produz. Há quem senhoreie o tesouro da fé, preferindo ajustar-se ao comodismo da dúvida malfazeja. Quantas pessoas, espíritos, que têm uma fé forte, firme, está em uma determinada religião, em determinada filosofia, mas se deixa levar, né? Pelo comodismo ou pela dúvida malfazeja. Aquela dúvida que não leva a nada. A pessoa duvida de tudo e acha que tudo não é isso, é errado, tá? Fica em dúvida. Existe uma dúvida que é salutar. Eu não conheço alguma coisa, eu me vejo numa situação em que eu não conheço determinado assunto, em que eu não conheço a saída de determinado problema, eu fico em dúvida como escolher, eu vou procurar, eu vou buscar, vou estudar, vou procurar conhecimento com alguém que sabe, nos livros, em outros locais. Então essa dúvida é uma dúvida salutar, porque eu vou em busca, me move para ir em busca de novos conhecimentos e novas soluções para os problemas. Mas aquela dúvida malfazeja é aquela pessoa que duvida de tudo. Ela duvida, mas ela não vai em busca. Ela tem dúvidas em determinada situação, mas ela não vai em busca da solução, de esclarecer aquilo. Simplesmente se acomoda, fica acomodado. Não acredito nisso e pronto. Quem exibe o talento da autoridade, isolando-se na fortificação da injustiça. Quantos também nós vemos? Pessoa que detém na mão a autoridade, do poder, né? Poder da autoridade daqui no mundo, ou religioso, ou mesmo poder econômico, ou poder temporal aí das instituições, e a pessoa abusa. Em vez de trabalhar, cumprir o seu dever para o progresso da sociedade, cumprir com o seu dever, se fortifica na injustiça, ou seja, em situações para favorecer aqui e ali determinadas situações que nem sempre são benéficas para o conjunto da população. Há quem dispõe da riqueza das horas, mantendo-se na ociosidade. E hoje está muito fácil, né? Nós perdermos tempo. A gente perde tempo muito fácil. Basta ligar a televisão, ligar um computador, um aparelho, um celular, alguma coisa. Você vê, eu vou dar uma olhadinha aqui no Facebook, é 5 minutinhos só, você olha no relógio, passou 1h30, 2 horas. Né? Aí você vê, quais são as mensagens que eu vi? Nada interessante, nada, só perda de tempo, né? Poderíamos usar a internet para novos conhecimentos, aprender determinadas situações, resolver problemas que nós temos na vida, aprender. Tem N situações, muitas coisas interessantes, boas. Dentro da doutrina mesmo tem muita palestra, muito ensinamento, muito estudo, muitos cursos, mas às vezes a gente prefere ficar vendo as piadinhas, as cacetadas, videocacetadas, as piadas, as pegadinhas, discutindo política, né? Moda discutir política aqui e ali. Forma um grupo sim, outro não, e fica naquela discussão estéril que não leva a nada. Então estamos perdendo as horas que Emmanuel nos fala. Quem frui o dom de ajudar, imobilizando-se no palanque da crítica. Muitas vezes, em uma determinada instituição, determinado local, a pessoa chega, às vezes, querendo trabalhar, e ela tem recursos para contribuir com o trabalho, mas às vezes ela prefere criticar o que o outro está fazendo. Então fica na crítica, critica, né, fala, aponta os defeitos, procura aquilo que está errado, e muitas vezes a pessoa tem o dom de ajudar. Você já tem
condições, capacidade, conhecimento para fazer aquele trabalho, contribuir para que o trabalho seja melhor, mas não, fica imobilizado. E às vezes, como o Espírito de verdade nos diz, há pouco ali atrás, na hora que eu li, pode pôr a perder o trabalho. Quase todos os detentores de privilégios sublimes. Então são privilégios que Deus nos concede. E muitas vezes, mais de um. Muitas vezes nós temos as horas, nós temos o dom de ajudar, nós temos a fé, nós temos muitas vezes dinheiro, temos cultura, conhecimento. E muitas vezes nós não sabemos aplicar isso para frutificar. São talentos que Deus nos dá e muitas vezes nós escondemos esse talento e não produzimos. Porque nós temos a responsabilidade do trabalho. E quando o trabalhador foge à sua responsabilidade e o trabalho, surge um mensageiro para alertá-lo, chamado sofrimento, convocando os bons e os menos bons, os felizes e os infelizes, os credores e os devedores, as vítimas e os verdugos, para o serviço da perfeição. O sofrimento é um alerta, é um mensageiro que nos alerta que nós estamos faltando em algum ponto com a nossa responsabilidade ou com o nosso trabalho na seara. Então, esses espíritos que faltam à sua responsabilidade e ao trabalho e ficam pelo egoísmo e pelo orgulho nessas rodas de sofrimento, vão pedir novas oportunidades a Deus, porque ficam presos em situações que só o tempo e com muita paciência é que conseguirão resolver. Como Emmanuel nos diz, ficam presos na própria loucura, forçados na treva a esperar que o futuro lhes ofereça um caminho, um tempo expiatório nos cárceres da dor. Então, quando nós encarnamos, estamos do lado de lá e encarnamos, e Deus nos dá essa oportunidade, e nós somos espíritos rebeldes, agressivos, ingratos, nós estamos convidando esse mensageiro para vir até nós, para nos trazer a mensagem. Estamos convidando o sofrimento que irá nos alertar que nós estamos no caminho errado, que estamos sendo rebeldes à lei de Deus, que estamos sendo agressivos com os irmãos, com a situação, que estamos sendo ingratos com a divindade por nos ter oferecido tantos recursos. Mas Emmanuel nos alerta que se a luta vos concita a servir para o reino de Deus, com a aflição presidindo os nossos passos, tende paciência. A companheira firme, a fim de que a humildade, por excelsa coroa, vos guarde o coração na beleza e na alvura da claridade de Cristo, que vos fará vestir a túnica da paz no banquete de luz. Então, se nós formos persistentes, se nós tivermos paciência e humildade para exercer o nosso trabalho, nós teremos a veste nupcial, como Jesus nos alerta na parábola do banquete. Então esse é o nosso trabalho de melhoria, de procurar a consciência, de nos conscientizarmos de nós mesmos, de nossas mazelas, de nossos vícios, e tentar tirar isso de nós. Ao mesmo tempo, dar testemunho, ou seja, sermos bons
cristãos para que em situações aflitivas e complicadas, que nós não passamos, né? Porque espírita não tem mais problema na vida, já é espírita, acabaram-se os problemas, está tudo tranquilo. É isso? Não. O que o Espírito de verdade nos fala aqui, atrás, que eu li, não é mesmo? Quando o trabalhador cumpre a sua tarefa bem, maiores tarefas serão dadas, né? Porque ele cumpriu bem. Se for fiel nas pequenas coisas, Deus nos dará grandes responsabilidades. Então, nós estaremos sempre trabalhando. E no mundo de provas e expiações, temos realmente problemas, dificuldades. O mundo se faz complicado e difícil, mas nós temos que dar a nossa parcela de contribuição. No Livro dos Espíritos, nós temos qual o objetivo da encarnação, objetivo do Espírito: se melhorar e contribuir para a lei de Deus, para o mundo, né? Para o trabalho divino. É isso, temos isso. Então, para encerrar a nossa reflexão da noite, tem mais um texto pequeno, também de Emmanuel. Eu vou ler para que a gente possa pensar, vou ler devagar para que a gente possa refletir nas frases. É possível que esteja nos teus dias mais difíceis de provação. Possível. Não desesperes, nem esmoreça. A inconformidade quase sempre apenas perturba. O desânimo não auxilia. Em plena crise, entra na ponte do trabalho e orienta-te no rumo da própria renovação. Não te desgarres da paciência. Vamos criar paciência. Dizem que Deus nos dá muita paciência. Quando nós encarnamos, um pote grande de paciência. Um saco de 60 quilos. Mas é tudo semente. Nós temos que cultivar. Tá? Morreu uma plantinha, a gente pega outra sementinha. Aceita as dificuldades em derredor dos teus passos e aceita-te, tal como és, na tarefa para a execução da qual a sabedoria da vida te formou a existência em que te encontras. Me lembra uma frase de Chico Xavier: nessa encarnação ninguém erra o endereço. Nós estamos no lugar certo e com as pessoas certas para a nossa evolução. Não te voltes contra as incompreensões que te agridem. Não te empenhes na procura de premiações e louvores. Aperfeiçoamento da alma é feita de erros e acertos. Onde acertes, insista no avanço. Onde erres, corrige as situações ou corrige-te, reconhecendo a condição de humanidade em que ainda te vês. Não passes recibo aos agravos, recolha a crítica no vaso da tolerância. Agradece as bênçãos dos amigos e agradece igualmente o toque dos adversários. Não te afastes da prática do bem. Se alguém te acusa injustamente, entrega o assunto ao tempo. Passamos pelos dias sem alterá-los, mas os dias passam por nós, renovando-nos sempre. Se alguém te exalta, já sabemos que toda boa dádiva procede do alto e não de nós. Se alguém te rebaixa, considera que está a servir, eis que te encontras efetivamente em teu próprio lugar. Se essa ou aquela pessoa te desafia a competições por algum privilégio, nada disputes, cala-te e serve. Chegará um dia em que todos reconheceremos que em qualquer parte da vida, todo e qualquer real destaque pertence a Deus. Do livro Pronto Socorro, psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Então essa é a mensagem da noite, para que sejamos
bons cristãos e aprendamos a amar. É isso. Obrigado pela atenção. Obrigado.